Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso evento Gabaritando a Prova. Eu sou a professora Maria Eugênia, mais conhecida como Magê, faço parte aqui da equipe trabalhista do meu curso. Nesse nosso encontro de hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre processo do trabalho. Então, eu fiquei responsável aqui na divisão que a gente fez entre a equipe, eu fiquei responsável em conversar com vocês sobre algumas dicas de processo do trabalho, tudo bem? E aí, gente, eu separei aqui para vocês alguns temas que são temas, né, bastante cobrados na prova da OAB, e também separei temas importantes aí para a sua prova, ok? Então, começando aqui, pessoal, coloquei um material de apoio aqui pra gente, ó. Bom, primeira coisa que eu preciso conversar, né, que eu quero conversar com vocês, é sobre o tema despesas processuais. Sobre despesas processuais, pessoal, o que a gente tem para conversar? Primeiro, a primeira coisa que a gente precisa saber é que existem três espécies de despesas processuais, pessoal. A primeira espécie que a gente vai ver, e que é a espécie mais importante, são as custas. Então, a gente tem, o que a gente precisa saber de importante para a sua prova da OAB sobre custas? Bom, primeira coisa, para quem quiser fazer uma revisão aí, né, até o dia da prova e fazer a leitura de artigos, que é muito importante ler a letra da lei, né, para a sua prova, a disciplina das custas, ela está nos artigos 789 ao 790A da CLT. Primeira coisa, gente, que a gente precisa saber sobre custas. Primeira coisinha, primeira regra é o valor das custas. Bom, sobre o valor das custas, o que cai bastante na sua prova? Primeiro, percentual, a gente precisa saber o percentual das custas. Mas, Gê, o percentual das custas é de 2%. Então, o artigo 789 da CLT, ele determina que o percentual das custas é de 2%. Isso vocês precisam saber. Mas, Gê, mas tudo bem. O percentual das custas, né, você me falou, é de 2%. Mas qual que é a base de cálculo? 2% sobre o quê? Aí, pessoal, a base de cálculo, ela vai variar. Por quê? O artigo 789 da CLT, ele vai falar pra gente, né, que o valor das custas é de 2%, aí, calculados. Quando houver acordo ou condenação sobre o valor do acordo ou sobre o valor da condenação. Se houver extinção do processo sem resolução do mérito, o valor, né, de 2% vai ser sobre o valor da causa. Se houver a procedência do pedido formulado em ação declaratória ou ação constitutiva, 2% sobre o valor da causa. Ou então, quando o valor da causa for indeterminado, o percentual das custas será de 2% sobre o valor que o juiz determinar. Então, a base de cálculo das custas, ela é variável, mas esse percentual de 2%, ele é fixo, ele não varia. Tudo bem? Então, vocês precisam saber sobre esse percentual de 2%. Segunda coisa importante que a gente precisa saber sobre valor das custas, pessoal, é o valor mínimo e o valor máximo. No processo do trabalho, a gente tem valor mínimo e máximo de recolhimento de custas. O valor mínimo de recolhimento das custas é de R$10,64. Então, o mínimo que eu vou recolher de custas no processo do trabalho é de R$10,64. Não posso recolher menos do que isso, tudo bem? Agora, e o valor máximo? O valor máximo, pessoal, de recolhimento de custas é 4 vezes o limite dos benefícios do RGPS. RGPS é Regime Geral de Previdência Social, né? Então, a CLT determina que o máximo que a gente vai recolher de custas é 4 vezes o limite dos benefícios do INSS. Então, 4 vezes o teto do INSS. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa pensar o seguinte.
Mas, Gê, eu preciso saber o valor exato do teto do INSS? Gente, ó, decorar, vocês não precisam, mas seria bom que vocês tivessem uma noção. Gente, atualmente, o valor do teto aí do INSS, tá? É de R$ 6.433. Arredondando, vamos ver arredondando para R$ 6.500. Se a gente fizer 6.500 vezes 4, daria aí um valor de R$ 26 mil aproximadamente. Então, aproximadamente o valor máximo que a gente recolhe de custas atualmente na Justiça do Trabalho são 26 mil reais. Esse é o valor máximo que a gente vai recolher, tudo bem? Não posso recolher acima disso. Bom, aí eu preciso fazer uma observação aqui com vocês. Vamos supor, olha só, como que a banca talvez trouxesse aí essa questão? Vamos supor, eu acredito que se a banca for cobrar na prova essa questão do valor máximo, né, de recolhimento das custas, eles poderiam cobrar de duas formas. Ou eles cobrariam a letra da lei, né? E aí a resposta seria aí para vocês assinalarem uma das alternativas, exatamente o que está aí na lei, né? O valor máximo de recolhimento de custas são 4 vezes o teto, né, do INSS. Ou então, eles talvez trariam uma questão informando um valor muito alto de condenação. Então, por exemplo, eles informariam aí que uma reclamada sofreu uma condenação de 2 milhões numa reclamação trabalhista. Se a gente fizer 2% de 2 milhões, daria aí um recolhimento de custas de 40 mil reais, porque valor da condenação, 2 milhões. Percentual das custas, 2%. 2% de 2 milhões, 40 mil reais. 40 mil reais é acima do teto que pode recolher, né? Acima do valor máximo das custas. Então, aí, provavelmente, né, a alternativa correta, aí numa questão hipotética dessa, seria que a reclamada precisaria recolher somente o valor máximo das custas e não os 40 mil reais. Então, a dica é essa. Ou, se eles forem perguntar numa questão, né? Essa é a minha percepção de acordo com o perfil da banca. Ou eles trariam aí uma questão letra da lei, ou eles trariam altos valores de condenação, e aí você teria que ter essa percepção de que se você fizer 2% de um valor muito alto de uma condenação, o valor de recolhimento das custas vai ultrapassar. Então, só poderia ir recolher até 26 mil reais, que são 4 vezes o teto do INSS. Tudo bem? Então, beleza. Gente, próxima regrinha aqui sobre custas é com relação à responsabilidade do pagamento das custas. E aí, pessoal, a gente vai verificar que no processo do trabalho, a responsabilidade das custas é sempre do vencido. No processo do trabalho, quem paga as custas é o vencido. Só que é a parte sucumbente, é quem perdeu a ação, tá? Só que aí, quando a gente fala de vencido, eu preciso explicar para vocês uma coisa importante sobre o empregado, o reclamante empregado. Por quê, gente? Na Justiça do Trabalho, o empregado, ele só é considerado vencido em caso de total improcedência. Então, o reclamante empregado, ele só vai ser considerado vencido numa ação se ele perder tudo que ele pediu. Só para dar um exemplo bem exagerado, para vocês entenderem, né, essa questão aí de quando o reclamante vai ser vencido, vamos supor que em uma ação, um reclamante, ele fez 100 pedidos. Estou exagerando bastante para vocês entenderem. O reclamante fez 100 pedidos. Como foram julgados os pedidos dele? O reclamante perdeu 99 pedidos. 99. Das 100 que ele pediu, ele perdeu 99. Ele só ganhou uma. Ele só ganhou uma coisinha. Ele é vencido? Não, não é. Imagina, mas ele só ganhou uma. Ele perdeu 99. Ele perdeu muito mais do que a maioria do que ele pediu. Como assim ele não é vencido? O empregado na Justiça do Trabalho só é vencido se perder tudo, absolutamente tudo. E aí, se a gente for pegar, né, fazer um raciocínio lógico,
Eu falei para vocês, no processo do trabalho, quem paga as custas é o vencido. O reclamante somente será vencido quando ele perder tudo. Então, fazendo um raciocínio lógico, o reclamante só vai pagar custas em caso de total improcedência. Só que a gente tem um mas. O reclamante só vai pagar, mas não, a gente tem aí um porém. O reclamante só vai pagar custas em caso de total improcedência e se ele não tiver o benefício da justiça gratuita. Por quê? Se o reclamante perdeu tudo, tecnicamente ele tinha que pagar custas. Mas se ele for beneficiário da justiça gratuita, o beneficiário da justiça gratuita é isento das custas. Então, se o reclamante perde tudo, mas tem o benefício da justiça gratuita, nesse caso, aí ele também não paga nem custas. Porque é uma das hipóteses de isenção. Tudo bem? Então, lembrem-se dessa regra. No processo do trabalho, quem paga as custas é o vencido. Reclamante só é vencido se perder tudo. Reclamante só paga as custas se perder tudo e se não for beneficiário da justiça gratuita. Porque se ele for beneficiário da justiça gratuita, aí ele não paga as custas porque é isento. E aí, como consequência lógica, a última coisa a última observação que eu coloquei aqui no material é a seguinte, pessoal. Se o reclamante, ele só é vencido no caso de total improcedência, se for uma situação de parcial procedência, concordam que o reclamante ganhou uma parte? Porque parcial procedência é assim, ó, sucumbência recíproca. Alguém perdeu um pouquinho, alguém ganhou um pouquinho. É assim. Então, nesse caso de parcial procedência, como o reclamante não perdeu tudo, e uma partezinha ele ganhou, então, no caso de parcial procedência, vai ser a reclamada, o empregador que vai pagar as custas. Tudo bem? Então, olho aí nessa regrinha que ela é importante. E aí, por fim, para a gente terminar as custas aqui, próxima regra aqui de custas, pessoal, é com relação à isenção. As pessoas que são isentas do pagamento de custas. Isso a OAB gosta de cobrar bastante, tudo bem? Então, de acordo com o artigo 790-A da CLT, pessoas que são isentas do pagamento de custas são, uma eu já falei, os beneficiários da justiça gratuita. Quem tem o benefício da justiça gratuita é isento das custas. Além disso, também não paga custas. Primeiro, administração direta. Quem é a administração direta? União, Estados, Distrito Federal e município. E as autarquias e fundações, ou seja, administração pública autárquica e fundacional, as autarquias e fundações que não explorem atividade econômica também são isentas. Então, administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios isentas, e as autarquias e fundações, se elas não explorarem atividade econômica, elas são isentas. E por fim, a última pessoa aí que é isenta, né, também das custas é o Ministério Público do Trabalho. O MPT, Ministério Público do Trabalho, também tem isenção nas custas, tudo bem? O MPT, a prova da OAB nunca cobrou, até porque vocês estão fazendo prova, né, da OAB, não é prova para procurador do trabalho, mas enfim, é bom que vocês saibam que o MPT também é isento de custas. Sobre custas, estou feliz, né, aqui com o que eu falei. Agora, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os honorários periciais, pessoal. Sobre honorários periciais, tranquilo. Olha só o que a gente precisa saber sobre honorários periciais. Primeiro, os honorários periciais, eles estão lá no artigo 790B da CLT, tá? E aí a gente tem o caput e os parágrafos, que vão trazer algumas regrinhas aí pra gente. Primeira regra importante que a gente precisa saber de honorários periciais. Responsabilidade do pagamento. Quem paga os honorários periciais? Quem paga os honorários periciais, pessoal, a gente precisa tomar muito cuidado. Quem paga os honorários periciais é a parte sucumbente no objeto da perícia. Ouçam o que eu falei. Parte sucumbente no objeto da perícia. Não, percebam que não é a parte que perdeu a ação, não é a parte sucumbente na ação e não é a parte sucumbente na perícia. É a parte sucumbente no objeto da perícia. Então, olha só,
Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que um reclamante ajuizou uma reclamação trabalhista e nessa ação ele pediu hora extra e adicional de insalubridade. Pediu duas coisas. Qual é o pedido que precisa de perícia entre esses dois? Adicional de insalubridade. Adicional de insalubridade precisa de perícia. Hora extra não. O máximo hora extra precisa aí de uma prova testemunhal, mas com regra não precisa de perícia. Então, adicional de insalubridade. Foi feita a perícia do adicional de insalubridade. Como foram julgados esses pedidos na ação? Na ação, o reclamante ganhou as horas extras e perdeu o adicional de insalubridade. Ele ganhou as horas extras e perdeu o adicional de insalubridade. Nesse caso, quem vai pagar os honorários periciais? O reclamante. Por quê? Qual era o pedido que dependia de perícia? Adicional de insalubridade. Quem foi sucumbente? Quem perdeu o pedido de adicional de insalubridade? O reclamante. Então, quem paga é ele. Tudo bem? Agora, se eventualmente a reclamada tivesse sido condenada a pagar o adicional de insalubridade, aí quem perdeu, né, esse pedido foi ela. Então, ela pagaria, tá? Então, muito cuidado. Quem paga os honorários periciais é a parte sucumbente objeto da perícia. Ainda que seja beneficiário da justiça gratuita, tá? O benefício da justiça gratuita não afasta o pagamento dos honorários periciais, ok? Então, essa é a primeira regra. Segunda regra que é mais tranquila. Parcelamento dos honorários periciais. Posso parcelar honorários periciais? Posso, sem nenhum problema. Posso parcelar honorários periciais. Mas aí é o juiz quem vai decidir, tá? A CLT fala que é permitido o parcelamento dos honorários, tá? O juiz não é obrigado a parcelar. É o juiz quem decide. Mas, tecnicamente, é possível, né? É admitido, né? O parcelamento. Terceira coisa importante, pessoal. É proibido pedir adiantamento de valores para realização de perícia. Então, o juiz não pode determinar o adiantamento do valor da perícia. Para fazer o juiz não pode condicionar. Ó, por exemplo, o reclamante, você fez um pedido adicional de salubridade, tem que fazer perícia. Ó, para fazer essa perícia, me adianta aqui o valor. Tudo bem? Então, é proibido. E, inclusive, a gente tem o artigo 790b, parágrafo 3º da CLT, que fala que é vedado, né, o adiantamento de valores para perícia e, inclusive, a OJ 98 da SDI 2 do TST, OJ 98 da SDI 2 do TST fala que a cobrança de adiantamento de honorários periciais fere direito líquido e certo da parte. É cabível, né, mandado de segurança. Então, se o juiz determinar o adiantamento de valores, a parte, né, prejudicada, a parte que foi condenada aí a pagar de forma adiantada, né, os honorários, pode impetrar mandado de segurança contra essa decisão. Tudo bem? E aí, por fim, sobre honorários periciais, eu quero falar para vocês sobre o pagamento dos honorários periciais pela União. Antes da reforma trabalhista, pessoal, como que funcionava? Primeiro eu preciso explicar para vocês, só para vocês entenderem rapidamente. Antes da reforma trabalhista, o que acontecia? Antes da reforma trabalhista, se a parte, vamos supor, se a parte responsável por pagar os honorários periciais fosse beneficiária da justiça gratuita, nesse caso a União pagava, tá? Então, se a parte responsável pelo pagamento dos honorários tivesse o benefício da justiça gratuita, a União pagava os honorários. Isso era antes da reforma trabalhista. Só que agora, pessoal, com a reforma trabalhista, esse artigo que está aqui, que eu coloquei, o artigo 790b, parágrafo 4º da CLT, ele fala o seguinte, ó, a União só será responsável por pagar os honorários do perito se o beneficiário da justiça gratuita não tiver obtido créditos suficientes no processo para pagar. Então, se a parte que é beneficiária da justiça gratuita for a responsável pelo pagamento dos honorários periciais e ela tiver recebido algum crédito no processo e esse crédito for suficiente para pagar os honorários, esse crédito vai para pagar os honorários. Somente se a parte não recebeu créditos nenhum
ou se ela recebeu algum crédito que não é suficiente para pagar, aí que a União paga, tudo bem? Então, a responsabilidade dos honorários periciais só vai para a União se o beneficiário da justiça gratuita não recebeu créditos suficientes para pagar aquele valor dos honorários do perito. Tudo bem? Então, beleza. Próxima e última espécie de despesa processual, gente. Essa próxima despesa aqui são os honorários do intérprete. Quando será necessário arbitrar um valor para honorários do intérprete? Olha só. Primeiro, o juiz vai ter que nomear um intérprete quando houver necessidade de colher o depoimento de uma parte ou de uma testemunha que não fala a língua nacional. Então, a CLT determina que, nos casos em que houver a necessidade de colher o depoimento de uma parte ou de uma testemunha que não souber falar a língua nacional, aí o juiz vai nomear um intérprete. Beleza, o juiz nomeou o intérprete. Quem vai pagar esse intérprete? De quem será a responsabilidade do pagamento desse intérprete? Cuidado para não confundir, tá? Por quê? De novo, a reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, quem pagava os honorários do intérprete era a parte que tinha interesse no depoimento. Então, vamos supor que eu sou reclamante de uma ação e uma das minhas testemunhas não fala a minha língua. A minha língua não fala a língua nacional. Só que eu preciso ouvir essa testemunha, é a única testemunha que eu tenho para comprovar as minhas alegações. Nesse caso, antes da reforma trabalhista, eu pagava os honorários do intérprete. Por quê? O depoimento daquela testemunha interessava a mim, era minha testemunha do reclamante. Agora, com a reforma trabalhista, mudou. Agora, gente, com a reforma trabalhista, as despesas do intérprete, elas correrão por conta da parte sucumbente. Agora é da parte que perdeu a ação, tá? Exceto se ela for beneficiária da justiça gratuita. Então, cuidado para não confundir com os honorários periciais. Lembra? Os honorários periciais, quem pagava era a parte sucumbente no objeto da perícia. Ainda que beneficiária da justiça gratuita. Então, se fosse beneficiária da justiça gratuita, mesmo assim, corria o risco de pagar, a não ser que ela tenha aquela situação lá de não receber créditos suficientes que a União paga. Os honorários do intérprete, não. Os honorários do intérprete, pessoal, correm por conta da parte sucumbente, ou seja, parte que perdeu a ação, exceto se for beneficiário da justiça gratuita. Aí, se for beneficiário da justiça gratuita, aí não vai pagar. Tudo bem? Então, gente, de despesas processuais, tô feliz com essas dicas. Acho que já falei tudo aí que era interessante para sua prova. Agora a gente vai para o nosso próximo tema aqui das nossas dicas, que são os prazos processuais, gente. Prazos processuais, a OAB adora cobrar esse tema. A OAB adora cobrar o tema prazos processuais. O que a gente precisa saber de importante sobre prazos processuais? Primeiro, contagem dos prazos processuais. Sobre contagem dos prazos processuais, primeira coisa que a gente precisa saber é sobre o termo inicial. Termo inicial. Qual é o termo inicial da contagem de um prazo processual? O termo inicial é a data da intimação. E essa data da intimação tem que ser dia útil, tá? Então, o termo inicial de contagem de um prazo processual é a data da intimação. E a data da intimação tem que ser dia útil. Por quê, gente? Se a data da intimação não for dia útil, aí a gente vai ter um problema, não. Na verdade, a gente vai só prorrogar a data, né, esse termo inicial, para o primeiro dia útil subsequente. Sobre esse tema aí, gente, de prazo processual, sobre data da intimação em dia não útil, importante vocês verificarem essa súmula que eu coloquei aí para vocês, a súmula 262, item 1 do TST. Por quê, gente? Olha só o que fala a súmula 262, item 1 do TST. E a OAB já cobrou várias vezes essa súmula. Ó, prazo judicial, notificação ou intimação no sábado. Aí o item 1 da súmula, olha. Intimada ou notificada a parte no sábado,
o início do prazo se dará no primeiro dia útil subsequente e a contagem no seguinte. Por quê, Magia? Não entendi. Olha só. Vamos voltar aqui, ó. Gente, deixa eu explicar o item B também e depois eu volto para a súmula 262. Ó, qual é o termo inicial do prazo? Data da intimação. Desde que a data da intimação seja dia útil. Segunda regra de contagem de prazo. Como eu conto o prazo? Eu conto o prazo em dias úteis, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do final. Então, olha só o que a súmula 262 item 1 quer dizer pra gente, ó. Se a parte for intimada no sábado, o termo inicial do prazo vai ser o sábado, ó. Parte intimada no sábado. O termo inicial vai ser o sábado? Não, porque não é dia útil. Aí a súmula fala, se a parte for intimada no sábado, o termo inicial vai ser o primeiro dia útil subsequente. Domingo é o próximo dia, mas é útil? Não. Então, o termo inicial também não vai ser o domingo. Segunda-feira é dia útil? Vamos considerar que não é feriado nada. Segunda-feira é dia útil? É dia útil. Então, aí a súmula fala, ó, se a parte for intimada no sábado, o início do prazo será na segunda. O início. Mas e a contagem vai ser na terça. Aí você fala, mas por que a contagem vai ser na terça? Por quê? Para contar prazos, ó, essa mão aqui é a segunda. Para contar prazos, eu vou colocar um outro dedo pra gente saber. Isso daqui é o inicial, ó, o dedinho. E o meu indicador é a contagem do prazo na terça. Então, segunda-feira, terça. Para eu contar prazo, eu conto o dia do início, excluo o dia do início. Então, o dia do início é segunda, mas eu excluo e começo a contar só na terça. Então, é isso que a súmula 262 quer falar pra gente, tá? E aí, gente, a OAB já perguntou várias vezes isso. A OAB traz exatamente essa situação. Ela traz um exercício em que a parte é intimada no sábado, e aí eles querem saber, eles perguntam, qual o dia do início do prazo? Tem que prestar atenção no que eles vão perguntar. Se eles perguntarem qual o dia, se a parte foi intimada no sábado, eles perguntarem qual o dia do início do prazo, início, segunda. Agora, se eles perguntarem qual o dia da contagem, dia da contagem, terça, porque eu vou excluir a segunda, tudo bem? Às vezes eles perguntam os dois. Às vezes eles perguntam qual o dia do início, segunda. Às vezes eles perguntam qual o dia da contagem, terça. E às vezes eles perguntam os dois. Às vezes eles perguntam quando será o início e a contagem do prazo, respectivamente. Aí você vai ter que verificar lá. Às vezes também eles colocam em dias da semana, como eu tô colocando aqui, segunda e terça. Ou então, às vezes, eles colocam um dia lá no calendário. E aí, vamos supor, se segunda for dia 3 de fevereiro, vocês vão ter que assinar lá a opção lá, 3 de fevereiro. Então, cuidado com isso, tá? Prazos processuais. Então, tô feliz. Termo inicial é a data da intimação, desde que a data da intimação seja dia útil. E como que eu conto o prazo? Excluo o dia do começo e incluo o dia do vencimento, o dia do final. Segunda coisa aqui, pessoal, que é mais tranquilinho, é que eles já perguntaram uma vez, só pra gente saber, suspensão de prazos. Gente, a CLT, o artigo 775A da CLT, determina que os prazos processuais serão suspensos do dia 20/12 ao dia 20/1. Então, do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro do ano seguinte, os prazos são suspensos. E, além disso, a súmula 262, item 2 do TST, ela fala pra gente que, além desse período aí, do dia 20/12 ao 20/1, também serão suspensos os prazos processuais no período de férias coletivas dos ministros do TST. Tudo bem? Então, gente, sobre prazos processuais, tô feliz também, tá? Falei tudo que eu queria aí. Agora, quero falar um pouquinho para vocês, gente, sobre meios de prova. Sobre meios de prova, gente, ó. Coisas importantes que eles perguntam sobre meios de prova. Primeiro, sobre prova testemunhal. A OAB adora perguntar quantidade de testemunhas. Quantidade de testemunhas. Primeiro, no procedimento ordinário, gente, no procedimento ordinário, preciso que vocês leiam esses artigos indicados. No procedimento ordinário, posso ouvir até
3 testemunhas para cada parte. 3 testemunhas para cada parte. E no procedimento sumaríssimo, Magê? No procedimento sumaríssimo, posso ouvir até 2 testemunhas para cada parte. Duas. E aqui, olha só, uma super exceção que a OAB adora perguntar. Inquérito judicial para apuração de falta grave. Uma ação de procedimento especial que tem como objetivo dispensar empregado estável por justa causa. Alguns empregados só, né, estáveis, gozam aí desse benefício do inquérito. No inquérito judicial, gente, posso ouvir até 6 testemunhas para cada parte. Então, se liga aí, ó. Quantidade de testemunhas. Procedimento ordinário, até 3 para cada parte. Procedimento sumaríssimo, até 2 para cada parte. Inquérito judicial, até 6 para cada parte. Mas e o sumário? O sumário, nesse caso, o sumário está previsto, né? O procedimento sumário está previsto em lei própria, mas aplica-se o procedimento ordinário, tá? Por analogia. Então, procedimento sumário pode ouvir até 3 para cada parte, ok? Outra coisa que eles perguntam bastante, gente, sobre prova testemunhal. Eles adoram perguntar sobre o comparecimento da testemunha. Gente, como que uma testemunha comparece na Justiça do Trabalho? A regra, pessoal, a regra é que a testemunha compareça por meio de um convite. Exatamente, um convite. Eu sempre gosto de falar que, gente, não é o melhor convite do mundo, tá? Você ser convidado para ser testemunha, mas a regra é se convida a testemunha. O advogado mais diligente convida a testemunha por meio de carta com aviso de recebimento, porque você comprova que a testemunha recebeu, tá? O convite. Então, a regra é convite. Mas eu posso, excepcionalmente, solicitar a intimação da testemunha. Mas aí a CLT traz requisito. Eu só vou intimar a testemunha ausente. Então, se a testemunha foi convidada e lá no dia da audiência ela não foi, ela estava ausente, aí eu vou pedir a intimação. E aí, gente, se o juiz intimar a testemunha para comparecer, e aí se na próxima vez, na próxima audiência em que ela foi intimada, se aí ela não for, aí o bicho pega. Porque aí ela vai ser, se ela não foi da primeira vez que eu convidei, ela vai ser intimada pelo juiz para comparecimento obrigatório, sob pena de condução coercitiva e multa. Tudo bem? Então, regra de comparecimento da testemunha no processo do trabalho. Convite, eu convido. Se a testemunha convidada não compareceu, posso, né? Aí o juiz intima. Se ela intimar, comparecimento obrigatório. Se ela não for, condução coercitiva e multa. Tudo bem? E só que, pessoal, no procedimento sumaríssimo tem uma regrinha. Por quê? Essa regra que eu falei para vocês, de intimar a testemunha ausente, vale tanto para o procedimento ordinário quanto para o procedimento sumaríssimo. Mas, no procedimento sumaríssimo, pessoal, para eu pedir para o juiz a intimação da testemunha, eu tenho que comprovar o convite. No procedimento ordinário, geralmente, na prática, eu chego lá, procedimento ordinário, falo para o juiz, excelência, minha testemunha, apesar de ter sido convidada, ela não compareceu. Beleza, o juiz vai redesignar a audiência, intimar a testemunha. Se for procedimento sumaríssimo, eu falar isso. Excelência, minha testemunha convidada não compareceu. O juiz vai falar para mim, prova que você convidou. Então, no procedimento sumaríssimo, só será deferida intimação de testemunha comprovadamente convidada. Tudo bem? Bom, próxima coisa que eu quero falar, pessoal, é sobre a prova pericial. Coisas tranquilas aqui, dicas sobre prova pericial. Primeiro, a prova pericial é obrigatória nos pedidos de insalubridade e periculosidade, tá? É obrigatório ao juiz realizar perícia para verificar insalubridade e periculosidade. Trabalho, né? Então, se for arguída a insalubridade e periculosidade em juízo, o juiz tem que fazer a perícia, tem que marcar a perícia. Primeiro, segunda coisa importante, ó, a
As partes, se elas quiserem, elas podem indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos para acompanhar a perícia. Mas, regrinha importante aqui, gente. Lembra que eu já falei para vocês dos honorários periciais, de quem paga a perícia? Já falei, né? Parte sucumbente no objeto da perícia. E o assistente técnico, quem paga? Súmula 341 do TST. Como é faculdade da parte indicar o assistente técnico, então é a parte que paga. Quem indicou, paga. A parte que indicou. Então, assistente técnico, quem paga é a parte que indicou. Tudo bem? E por fim, outra regrinha aqui. Procedimento sumaríssimo sempre tem regrinha, né? Posso ter prova pericial no procedimento sumaríssimo? Posso ter prova pericial no procedimento sumaríssimo, mas somente em duas situações. No procedimento sumaríssimo, pessoal, só pode ter prova pericial quando a prova do fato exigir, ou quando for imposição legal. Então, no procedimento sumaríssimo, só tem prova pericial quando a prova do fato exigir, ou quando for uma imposição legal. Tudo bem? Então, só para a gente encerrar aqui as nossas dicas. Exemplo de quando a prova do fato exige perícia. As lesões de acidente do trabalho. Gente, lesão, doença relacionada ao trabalho, o juiz não é médico. O juiz não tem como saber. Sem fazer uma perícia, o juiz não tem como saber se realmente aquele acidente foi um acidente de trabalho, se aquela lesão é decorrente de um acidente de trabalho, se aquela doença é uma doença ocupacional. Então, essa é uma prova do fato, um fato, né? Acidente do trabalho, doença ocupacional, um fato que exige perícia. Ou então, imposição legal. Imposição legal, aquilo que está aqui no material, ó. Se tiver pedido de insalubridade ou periculosidade no procedimento sumaríssimo, a CLT, a lei, impõe que seja feita a perícia. Então, se tiver pedido de insalubridade ou periculosidade no procedimento sumaríssimo, o juiz vai ter que determinar aí a realização de perícia. Tudo bem? Bom, gente, essas eram as minhas dicas aqui, o que eu queria falar, conversar aí com vocês, né? Sobre o processo do trabalho para essa nossa semana aí, né? Gabaritando a prova. Espero que vocês estejam aí bem tranquilos, né? Na medida do possível. É claro que a gente fica ali com aquele, né? Um pouquinho nervoso, ansioso antes da prova, mas não deixa aí essa ansiedade, esse desespero tomar conta de você, tá? Eu sempre costumo falar que o máximo que a gente pode se permitir aí são aquelas borboletinhas no estômago, que é aquela coisa, né, que é vou dizer entre aspas, um medo saudável, né? Sentir medo, sentir ansiedade, se for de uma forma controlada, é até, né, algo saudável. Agora, esse medo, essa ansiedade, esse desespero, ele não pode te paralisar, tudo bem? Então, saibam aí que nós aqui, todos nós do meu curso, estamos com vocês, né? Até você pegar a sua carteira da OAB. Contem com a gente. Eu espero que vocês façam uma excelente prova, que vocês sejam muito iluminados, muito abençoados no momento da prova, para que vocês possam aí arrebentar, fazer até mais de 40 pontos, né? Precisa de 40, mas, gente, vamos garantir mais de 40 para ir tranquilo para a segunda fase, tá bom? E contem com a gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Boa prova. Beijo, gente!